No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas técnicas e dicas de desenho para que peças pequenas como essa possam caber dentro da folha de papel e como fazer cálculos simples para determinar quantas vezes precisamos reduzir ou aumentar os desenhos. Então não perca essa aula, bora lá! Olá pessoal, eu sou o professor Flávio Damasceno do canal Desenho Técnico Digital, o canal que descomplica os detalhes do desenho técnico para você. Eu posto conteúdo novo toda semana mostrando para você todos os pontos importantes do desenho técnico, para que seus projetos possam sair com a melhor qualidade e obedecendo às normas da BNT. Então se você gostou dessa ideia, já vai se inscrevendo no nosso canal deixando aquele like. Imagine se você quiser representar um avião com as dimensões reais numa folha de desenho. Será que conseguiríamos reproduzi-lo de modo que ele caiba dentro da folha de papel? Nesse caso, teremos que fazer um desenho reduzido. Então, quantas vezes terei que reduzir as dimensões desse avião para que ele caiba dentro do papel? Ou se a gente tentasse reproduzir um microchip na folha de desenho, será que conseguiríamos mostrar com detalhe esse microchip? E aí, você saberia me responder isso? Se você ficou confuso, não se preocupe, pois esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então, não saia daí, pois nossa aula está apenas começando. Nesses ambos os casos, devemos utilizar o emprego de uma técnica muito importante no desenho técnico, a escala. Mas, primeiramente, precisamos definir o que significa a palavra escala. Entendemos que escala é uma forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares do objeto representado. E quais seriam, então, os objetivos da escala? Os objetivos da escala seriam ampliar, reduzir ou representar as dimensões reais de um determinado objeto que se deseja representar. As escalas são classificadas em numérica e gráfica. Nesse vídeo, iremos abordar somente o emprego das escalas numéricas. Vou deixar no final dessa aula um link para que você possa assistir também a aula sobre escalas gráficas. Eu recomendo que vocês assistam, pois ela irá complementar o conhecimento sobre o assunto. Como exemplo de escala gráfica, podemos citar a foto desse avião que está em tamanho real. Já no meio, temos uma réplica que possui dimensões muito menores. Normalmente, essas réplicas têm um fator de redução impresso na caixa. Entretanto, a forma mais comum e que abordaremos nessa aula é a aplicação da escala na representação gráfica de desenhos. Assim, podemos ter também a redução das proporções das dimensões desse avião no desenho. Normalmente, nos desenhos de peças, a escala é informada logo abaixo da representação de cada peça. Nesse exemplo, observe a letra e o número presente nesse desenho. A simbologia ESC é a abreviação da palavra escala. Os números significam justamente a relação do tamanho do desenho com o tamanho real. Aqui temos exemplo de alguns objetos que podem ser representados nas dimensões reais, como um parafuso, uma chave de boca e uma caneta. No caso de objeto representado em tamanho real ou escala natural, a figura desenhada possui as mesmas dimensões do objeto representado, ou seja, o Lzinho, que é a dimensão gráfica, vai ser igual ao Lzão, que é a dimensão real. Esse tipo de escala é muito usado em desenho de peças mecânicas, peças elétricas, dentre outras. No caso das escalas de redução, a figura desenhada é menor que o objeto representado, ou seja, o Lzinho, que é a dimensão gráfica, é menor do que o Lzão, que é a dimensão real. Esse tipo de escala é muito usado em desenho arquitetônico, topográfico, paisagístico, dentre outros. No caso da escala de ampliação, a figura desenhada tem dimensões maiores do que o objeto representado. Ou seja, o Lzinho, que é a medida gráfica, ele é maior do que o Lzão, que é a medida real. Essa escala é empregada em desenho de peças mecânicas menores ou componentes eletrônicos. Nos três casos, a forma do objeto serão mantidas. Veja esse exemplo na prática. Imagina que eu tenho um quadrado A com um tamanho real de 2U de comprimento e 2U de largura, ou seja, 2 unidades de medida. Agora imagine um outro quadrado B, só que cada lado desse quadrado é uma vez menor que o quadrado A. Então, a dimensão de B foram reduzidas proporcionalmente em relação às medidas do quadrado A. Imagine mais uma vez um quadrado C. Cada lado do quadrado C é 2 vezes maior do que o quadrado A. Então, nesse caso, cada lado foi aumentado proporcionalmente em relação aos lados do quadrado A. Como o quadrado A foi representado com as medidas reais,
chamamos então de escala natural. Já a representação do quadrado B, em que reduzimos as dimensões proporcionalmente, chamamos de escala de redução. E por último, na representação em que aumentamos as dimensões do quadrado C, chamamos de escala de ampliação. Portanto, conforme podemos observar, existem 3 tipos de escala: a escala natural, a escala de redução e a escala de ampliação. Uma observação que eu faria agora é em relação à cotagem das peças. Bom, independente se a peça foi desenhada na escala natural, ou de redução ou de ampliação, os valores das dimensões apresentados nas cotas serão iguais. Obviamente, se a gente medisse com uma regra graduada esses 3 objetos, as dimensões seriam diferentes. E nesse caso, o comprimento dessas chaves seria de 45 e a largura de 23 milímetros. Já sabemos que ESC é a abreviação da palavra escala. Agora, os 2 números separados pelos 2 pontos representa a relação entre a medida do objeto e a medida linear representada no desenho. Na indicação da escala natural, os 2 numerais são sempre iguais, ou seja, o tamanho da peça no desenho é igual ao tamanho real da peça. Quando a gente encontrar uma peça na escala 1 por 1, significa que o tamanho do desenho ele é igual ao tamanho real da peça. Nesse outro desenho, em que a indicação é ESC 1 por 100, significa que este desenho foi reduzido na relação de 1 por 100, ou seja, as medidas desse desenho são 100 vezes menores, correspondente às medidas reais, e nesse caso, a escala é chamada de redução. Na escala de redução, o numeral que fica à direita vai ser sempre maior que 1. E no caso de objetos muito pequenos, como fazemos então para representá-lo de forma correta? Isso acontece quando o objeto ele é muito pequeno, e é necessário então analisar todos os seus detalhes. E nesse caso, a gente deve fazer, então, uma escala de ampliação. Observe o numeral da esquerda dos 2 pontos. Ele deve ser sempre maior do que 1. E o numeral da direita sempre será igual a 1. Isso significa, nesse caso, que as dimensões do desenho são 10 vezes maiores do que as dimensões reais. Será que a escolha das escalas é realizada de forma livre? Bom, a escolha da escala que será utilizada no desenho não é arbitrária. Existem algumas escalas que são recomendadas pela BNT. A norma brasileira NBR 8196 trata-se do emprego das escalas em desenhos técnicos. De acordo com essa norma, o emprego da escala mais comum são as escalas naturais, que é sempre 1 por 1. Conforme podemos observar nessa tabela, na escala de redução baseia-se nas variações de 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, e a de ampliação 2 para 1, 5 para 1 e 10 para 1. As escalas são geralmente prefixadas de acordo com o tipo de trabalho que se deseja executar. Por exemplo, no projeto de casa, utiliza-se escala de 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 200. Já em desenhos maiores, como por exemplo os projetos topográficos, as escalas são menores. Aqui podemos então observar um projeto topográfico de uma área onde foi desenhado na escala de 1 para 300. Assim, podemos perceber que quanto maior a área que se deseja colocar na folha de desenho, menor também deverá ser a escala empregada. A escolha da escala deve ser orientada para representar de forma clara e objetiva todos os detalhes do desenho que será representado. Além disso, a distribuição de um desenho dentro de um formato padronizado está diretamente ligado à área que esse desenho ocupa no papel de desenho, em função da escala empregada. Bom, já que sabemos que a escala ampliada ou reduzida, as medidas são aumentadas ou reduzidas proporcionalmente, como ficariam os ângulos? Agora, supomos que temos uma figura com um corte com um ângulo de 45 graus na escala natural 1 por 1. Agora, se a gente quiser representar essa mesma peça na escala de redução 1 para 2 ou de ampliação 2 para 1, nesses ambos os casos, teremos o valor da cota do ângulo também com 45 graus. Podemos observar que, independentemente da escala adotada, a abertura do ângulo não irá se alterar. Quando uma peça ou várias peças são representadas numa única folha de desenho, e essas peças, claro, foram desenhadas numa única escala, então deve-se fazer a indicação da escala adotada na legenda da folha de desenho. Agora, quando as peças desenhadas numa mesma folha de desenho possuem escalas diferentes, devemos então indicar abaixo de cada desenho a escala adotada. E na legenda podemos apenas escrever no campo escala a palavra indicada. Olha pessoal, eu posto vídeos sobre desenho técnico
toda semana. E é muito importante que você se inscreva no canal para você ficar por dentro desse universo que eu estou trazendo para vocês. Eu vou trazer muita novidade sobre desenho técnico que vai agregar muito aos seus projetos. Então, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe aquele like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho. Matematicamente, a escala pode ser definida da seguinte forma. O Lzinho é a distância medida no desenho entre dois dos seus pontos, ou seja, o comprimento de uma linha gráfica. E o Lzão é a distância real correspondente no objeto representado graficamente, ou seja, a dimensão real do que se deseja representar. Olha, se você não entender essa equação, não se preocupe, pois irei explicar de uma forma mais prática. Aqui temos aquela equação mostrada anteriormente, onde o L maiúsculo é a dimensão real deste poste e o L minúsculo é a dimensão do poste no desenho. Então, a relação entre a dimensão no desenho com a dimensão real, podemos então calcular a escala. Ao trabalharmos com escala numérica, 3 tipos de problema podem surgir. Nesse primeiro exemplo, pergunta-se qual o valor gráfico de uma avenida com comprimento de 500 metros a ser representada no desenho desenhado aí na escala de 1 para 5.000. Primeiramente, devemos identificar o que o enunciado está pedindo. Nesse caso, ele diz que o comprimento real da avenida é de 500 metros. Então, ele quer saber qual o valor da linha gráfica, qual o valor do Lzinho, num desenho feito na escala de 1 para 5.000. Para calcular o valor da linha gráfica, ou seja, o valor do Lzinho, devemos utilizar essa equação apresentada anteriormente. Substituindo os valores de E com Lzão, teremos que 1 para 5.000 é igual a L dividido por 500. Isolando o valor de L, temos 500 metros dividido por 5.000. Calculando essa divisão, chegamos ao resultado de que o Lzinho é igual a 0,1 metro ou 10 centímetros. Podemos ter também problemas em que o valor da linha gráfica e da escala são conhecidos e deseja-se determinar a dimensão real da linha natural. Então, um poste ele é representado graficamente por uma linha de 8 centímetros, em um desenho feito na escala de 1 para 25. Deseja-se saber qual a altura real desse poste. Nesse exemplo, é dado então o valor da escala e da dimensão da linha gráfica, e pede-se a distância real, ou seja, ele é dado o E, que é igual a 1 para 25, o Lzinho, que é igual a 8 centímetros, e pede-se qual o valor então, do Lzão, qual o valor real do poste. Utilizando também a equação apresentada anteriormente, substituindo os valores de E com Lzinho, temos que 1 para 25 é igual a 8 centímetros dividido por Lão. Fazendo essa conta, vamos achar que Lzão é igual a 8 centímetros vezes 25. Calculando essa multiplicação, vamos achar que o Lzão é igual a 200 centímetros ou 0,2 metros. Nesse exemplo, pede-se o valor da escala em um desenho com 30 milímetros de comprimento, sendo que a rua tem um comprimento real de 600 metros. Assim, temos que o valor gráfico é igual a 30 milímetros e o valor real é igual a 600 metros. Então, nesse exemplo, ele está pedindo qual o valor da escala que esse desenho foi realizado. Substituindo os valores na equação, temos que E é igual a 30 milímetros, que é igual a 0,03 metros, dividido por 600. Então, o E será igual a 0,00005, que é igual a 1 para 20.000. Nesse exemplo, fique atento às unidades de medidas de Lzinho com Lzão. As unidades de medida elas devem ser iguais para que a gente possa, então, proceder à substituição desses valores na equação. Para o correto uso de escalas, o projetista deve ter em mente as dimensões da peça que deseja representar antes de iniciar o detalhamento, pois a definição do tamanho do papel é de grande importância para que uma boa representação do objeto seja realizada. Apesar do escalendro possuir apenas 6 graduações impressas, ou seja, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125, é possível trabalhar também com escalas múltiplas de 10 e escalas derivadas. Assim, uma escala de 1 para 50 poderá se transformar em uma escala de 1 para 500, adicionando 0 à escala de 1 para 50, que representará 10 metros na escala de 1 para 500. O uso de escala derivada também é de grande utilidade para facilitar o desenho em determinada escala, não existente na escala utilizada.
Essas escalas são utilizadas quando o escalímetro não possui a escala desejada. Por exemplo, a escala de 1 para 150 é correspondente à metade da escala de 1 para 75. Viu como não é tão complicado como parecia? Basta ter um pouco de atenção para saber como calcular a escala ou utilizar o escalímetro. Recomendo que você assista também a aula sobre escala gráfica, que irá ampliar seus conhecimentos sobre esse assunto. Eu vou deixar um link de outras aulas aqui do lado. Desejo que vocês tenham uma ótima semana. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!